Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelar da Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um tema muito legal, características do temor ao Senhor. Mas antes, vamos começar? A gente vai trabalhar nesse vídeo a leitura bíblica de Salmos 111 e Salmos 112. A gente vai trabalhar alguns versículos desses salmos. E eu queria começar lendo com vocês o Salmo 111. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. A primeira característica do temor ao Senhor é provisão. Aqui o texto ele é bem claro, ele diz que Deus ele dá sustento para todos aqueles que o temem. Deus não nos leva a uma situação sem nos preparar e dar os recursos necessários para nós passarmos por ela. A gente tem que pensar assim, quando nós passamos por uma situação, a gente tem que sair sempre aprovado da situação e não reprovado, porque se a gente sair reprovado, a gente vai ter que passar de novo. Não porque Deus é mau, mas porque a gente tem que passar igual uma pessoa que repete ano. Ela não foi muito bem, ela não conseguiu aprender aquilo que estava sendo ensinado, então ela tem que fazer todo ano de novo para ela aprender de novo. Então, Deus ele nos dá o sustento para aqueles que o temem, Deus concede a provisão. Sabe, Deus ele é misericordioso, Deus ele é benigno. Então, a gente vê como que Deus ele não deixa a gente passar por uma situação sem nos dar os recursos necessários. Não estou falando que a nossa vida vai ser 100% as mil maravilhas e a gente nunca vai passar por nenhuma dificuldade. Não, o que eu estou falando para vocês é que Deus ele concede os recursos necessários para nós passarmos até pelas provações. Bom, a segunda característica do temor ao Senhor é a aliança. Aqui fala, nesse versículo 5, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Deus tem uma aliança firmada para com aqueles que o temem. Assim como ele tinha tanto com homens, tanto com as mulheres de Deus do passado, a gente também tem uma aliança e um compromisso com o Senhor. O que significa a aliança? É um compromisso firmado com Deus, né? Então essa aliança com o Senhor, ele é fiel a ela, mas nós precisamos nos sondar. Será que a gente está sendo fiel a essa aliança também? A gente vê vários personagens da Bíblia que tiveram amizade com o Senhor, tiveram uma aliança firmada com o Senhor. E se a gente for parar para pensar, até os dias de hoje se tem essa aliança firmada. Então quando a gente vê, por exemplo, Israel, ou se a gente vê os judeus, eles são a descendência de Abraão. E isso foi uma promessa que o Senhor fez para Abraão, que ele ia ter filhos, e ele ia ter descendência. Ele ia ter uma descendência do tamanho, do que as estrelas dos céus, do que a areia da praia. Então a gente vê essa aliança sendo firmada com Abraão, em Gênesis. E hoje nós, que acreditamos em Jesus, acreditamos em Deus, nós cremos no Senhor, nós também somos filhos de Abraão pela nossa fé. Então assim como Abraão creu e confiou no Senhor, mesmo que humanamente parecesse impossível, nós também temos uma aliança com o Senhor. Então, nós também somos filhos, somos herdeiros, somos participantes dessa aliança que o Senhor tem com Abraão. A terceira característica do temor ao Senhor é sabedoria. E isso a gente vai continuar lendo esse versículo esse capítulo, pra gente entender melhor. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção. Estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Então aqui fala que o temor ao Senhor ele é o princípio, ele é o começo da sabedoria. Ele é aquilo que dá início à sabedoria. Não dá pra gente ser sábio, a sabedoria que vem do Senhor, sem a gente temer ao Senhor. Repare que só começaremos a ter sabedoria se temermos a Deus. Ou seja, primeiro a gente teme ao Senhor, então a gente
tenha esse princípio da sabedoria, e aí sim, pelas nossas atitudes, porque depois, a próxima característica que eu vou falar é sim a prudência, porque o próprio versículo fala que essa sabedoria, ela revela a prudência, né? Para todos aqueles que praticam. Ela vai se materializar, essa sabedoria vai se materializar nas coisas materiais, nas coisas do nosso dia a dia, naquilo que a gente toca, naquilo que a gente faz, nas nossas atitudes. Então, essa sabedoria, ela vai ser materializada com essas coisas. Né? É como aquele versículo, os sinais seguirão os que creem. Então, as coisas materiais, elas vão mostrar, olha, tá vendo? Essa pessoa é sábia, olha só, ela tá agindo desse jeito. Ela é uma pessoa que tem um temor do Senhor, que ela teme ao Senhor. Então, essa prudência, né, como quarta característica, que é a prudência, quem teme verdadeiramente ao Senhor é prudente, sensato, sabe o que fazer nas horas boas e nas horas difíceis. Tem cautela para resolver problemas, não sai desenfreado e com um cavalo selvagem, tomando atitudes que Deus não falou, colocando os pés pelas mãos, sabe? Então, que realmente a gente venha a ser prudente. Essa pessoa prudente é aquela pessoa cautelosa, que ela não vai sair tomando qualquer atitude, fazendo tudo a qualquer custo. Não, ela vai parar e vai observar, sabe? Então que a gente possa fazer isso. A quinta característica do temor ao Senhor é a prática. A gente vai ver isso também no versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. A prática da palavra de Deus é essencial para termos êxito, para termos vitória. Sabe? E repare que o temor ao Senhor não é algo abstrato. O temor do Senhor, lembra que eu falei que as atitudes, né, as práticas, elas acompanham o temor do Senhor? Então, isso mostra que não é algo abstrato, que a gente só fica ali acreditando, mas a gente nunca chega a uma resolução. Não. O temor ao Senhor é aquilo que vai conduzir as nossas vidas, é o leme, é a bússola das nossas vidas. Esse temor, né, essa prática, como eu estava falando, essa característica da prática, ela é visível tanto para aqueles que temem ao Senhor como nós, tanto para aqueles que não temem. E isso vai servir de testemunho, que nós possamos dar um bom testemunho pelas nossas práticas, né, que tememos ao Senhor, como filhos de Deus. A sexta característica do temor ao Senhor é louvor. A gente viu isso também no versículo 10, né, que fala que o seu louvor, o louvor do Senhor, ele permanece para sempre. Deus é digno de ser adorado e entronizado. Ele merece toda a nossa devoção, todo o nosso tempo, todo o nosso amor, que possamos estender essa adoração para todas as áreas da nossa vida. Nós adoramos a Deus não só com os nossos cânticos também, mas principalmente também quando a gente adora a Deus em cada atitude. Mesmo, por exemplo, eu não quero fazer tal coisa, eu não estou com vontade de fazer tal coisa, mas a palavra de Deus manda a gente fazer. A palavra diz, olha, por exemplo, perdoar. Perdoe os vossos inimigos, ame aqueles que vos perseguem. Quando a gente faz isso, mesmo sem ter vontade, a gente está adorando o Senhor, a gente está honrando o Senhor, a gente está obedecendo a palavra dele. Bom, a sétima característica do temor ao Senhor é eternidade. Deus é eterno e será adorado por todos nós juntos no céu. Deus está acima de tudo e de todas as coisas e pessoas. A eternidade de Deus mostra sua grandeza, ou seja, Deus não tem começo nem fim. Sabe quando a gente lê aquele versículo, né, que o apóstolo Paulo ele compara Jesus com Melquisedeque? Porque Melquisedeque, na Bíblia, ele não tem genealogia. Ele aparece, né, como rei de Salém, sacerdote, e aparece ali naquele momento com Abraão, mas não mostra quem foi o pai, quem foi a mãe dele. Então, o apóstolo Paulo estabeleceu uma ligação entre Melquisedeque e Cristo. Ele quer estabelecer uma forma da gente entender, melhor dizer. O que ele quer falar ali é que Deus é eterno. Deus, ele tem eternidade no caráter dele. Sabe, antes de nós existirmos, Deus já existia. E quando nós partimos dessa para o céu, Deus vai continuar existindo. Então, Deus, ele é eterno, ele não tem começo e também não tem fim, sabe? Então nós vamos nos deleitar no céu conhecendo a Deus e vamos passar milhares e a eternidade conhecendo a Deus sem nos cansarmos por causa disso, porque Deus é eterno, Deus não tem começo, não tem fim, sabe? Bom, o oitavo ponto, a oitava característica do temor ao Senhor é bem-aventurado. A gente vai ver isso agora no capítulo 112 de Salmos. Eu vou começar lendo, né, que está no versículo 1, e a gente vai entender um pouquinho mais. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos.
O significado de bem-aventurado é aquele que usufrui de um estado de santidade e graça celestial. Seremos bem-aventurados se escolhemos temer ao Senhor. Estaremos sendo felizes, estaremos sendo plenos, estaremos sendo cheios, estaremos usufruindo de um estado de santidade espiritual, santidade celestial, porque a santidade de Deus, ela vai reluzir em nós como um espelho. Lembra quando o apóstolo Paulo fala do espelho? Então, assim como um espelho, quando você vê a sua face no espelho, vai ser a mesma coisa. Deus, ele vai mostrar quem ele é em nós. E isso não é pelas nossas obras assim que a gente começa a ter. Isso começa pelo temor. E aí sim vai pelas obras. Aí, primeiro a gente teme o Deus, para depois as obras dele sendo materializadas nas nossas. A nona característica do temor ao Senhor é prazer nos mandamentos. Os mandamentos não é algo para você olhar e falar assim, nossa, que coisa difícil de ser cumprida. Não tem graça viver uma vida assim. Não. Aqui, nesse versículo, fala, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz os seus mandamentos, ou seja, se agrada, se deleita nos mandamentos do Senhor. Não é só obedecer, é aqueles que temem ao Senhor têm prazer nos mandamentos dele. O seu prazer está no Senhor. O prazer daqueles que temem ao Senhor, dos bem-aventurados, eles estão no Senhor. O prazer deles está no Senhor. Deus em eles se comprazem. Então é isso que eu quero deixar para vocês, essa mensagem das características que eu enumerei, 9 características do temor ao Senhor. Né? A gente falou sobre provisão, aliança, sabedoria, prudência, prática, louvor, eternidade, bem-aventurado e prazer nos mandamentos. Então que todas essas características elas iam estar plantadas dentro de nós. Que o temor do Senhor venha a ser o primeiro, venha a ser o norte da nossa vida, sabe? Que por ele a gente venha a ser conduzido pelo Senhor. Porque somente tendo o temor do Senhor, todos esses pontos, aqui a gente vai ver eles aplicados na nossa vida. Então fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!